Em nome de Allah, o Clemente e o Misericordioso. O que pode ser visitado na cidade do Profeta, na cidade de Medina, o que pode ser visitado? O muçulmano, quando pretende visitar Medina, deve ter a intenção de visitar a mesquita do Mensageiro e rezar nela. Assim, uma vez na cidade, pode fazer as ações seguintes. Isso até já também falamos anteriormente, que o objetivo, o propósito do muçulmano ao visitar a cidade de Medina é ver a mesquita, ou seja, ir rezar na mesquita do Profeta. Então não pode ter uma outra intenção como a de visitar o túmulo. O muçulmano é proibido, tanto para o Profeta assim como em outras situações, viajar com a intenção de visitar o quê? A campa do fulano. Vou viajar para visitar a campa do meu pai. Vou viajar para visitar a campa do meu conhecido. Isso no Islã não é permitido. Por isso, o propósito do muçulmano ao ir visitar a cidade de Medina tem que ser o quê? Ir rezar na mesquita do Profeta, conhecer a mesquita do Profeta. Então, aqui fala, pode-se fazer ações seguintes, já na cidade de Medina. Rezar na honrada Rauda. Rauda é como um jardim, que é a parte da mesquita que vai da habitação do Profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, até o púlpito. Ou seja, esse local chamado Rauda é como um jardim. Então, ali, está entre onde era a casa do Profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, e até o seu púlpito, onde ele fazia os seus sermões, o seu khutbah. Então, ali nesse espaço chama-se Rauda. Então, rezar neste espaço tem um valor incalculável, já que o mensageiro, o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: o espaço que há entre minha moradia e o meu púlpito é um jardim, é um dos jardins do paraíso, ou um dentre os jardins do paraíso. Assim vem um hadith que está no livro de Bukhari e Muslim. Então, é palavra do Profeta Muhammad, que quem rezar aquele espaço entre a casa dele e o seu mimbar, o seu púlpito, tem essa recompensa incalculável. Então, um dos propósitos da visita da mesquita do Profeta, rezar naquela mesquita. Especificamente, entrou rezar ali no Rauda, que era o espaço entre a sua casa e onde ele fazia os sermões. Também pode fazer o quê? Saudar ao Profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. O Profeta Muhammad foi enterrado ali, na sua casa. Ou seja, os profetas, eles são enterrados ali onde eles moram. Então, é o que aconteceu com o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi enterrado ali onde ele morava, onde era sua casa. Então, hoje está ali também a mesquita. Então, pode saudar o Profeta Muhammad naquele mesmo local, naquela mesquita. Então, tem que se aproximar de frente ao seu túmulo e deixar a Qibla atrás. Ou seja, ao se dirigir ali onde está o túmulo do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você deixa o Qibla de trás. Não pode se dirigir ou ficar ali de costas para fazer o quê? A tal ação ou a saudação ao Profeta Muhammad. Mas sim, você deixa a Qibla atrás, ou seja, nas costas, e com o máximo respeito e em voz baixa dizer que a paz de Allah, sua misericórdia e suas bênçãos estejam contigo, ó mensageiro de Allah. Sou testemunha de que me fizeste chegar a mensagem, cumpristes com tua responsabilidade, aconselhastes a humanidade e lutastes pela palavra de Allah com grande esforço. Que Allah te recompense com a melhor recompensa aos profetas e povos. O Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: quando alguém me saúda com a paz, Allah me devolve a alma para que eu responda à saudação. Então, esse é um dos rituais ou as ações que ele deve fazer naquele local. Chegou ali onde foi sepultado o Profeta Muhammad, de costas ao Qibla, faz a saudação ao Profeta Muhammad, suplica por ele,
E só isso. Não faz dua, não faz pedidos ao profeta Muhammad. Fazer pedidos, por exemplo, para que ele alivie uma aflição, ou tire da sua necessidade, ou lhe conceda algo. Não. Isso não é permitido que o muçulmano faça no túmulo do profeta. Ou seja, constitui algo que é ilícito. É ilícito fazer isso, é proibido. Então, porque a gente, ou o muçulmano, ele só dirige as súplicas para Allah subhanahu wa ta'ala, somente para Deus. Faz pedido a Deus, pede perdão a Deus e tudo. Então, ao profeta, a gente não pede perdão ao profeta. Já morreu. Mesmo quando estava vivo. Não são os profetas que a gente deve pedir perdão ou pedir para que eles tirem a nossa aflição ou algo similar. A gente pede para eles talvez intercederem, ou faça súplica por mim, enquanto vivos. Faça súplica por mim para isso, para aquilo, mas pedir a eles diretamente, isso não é permitido. Então, está ali na frente, ou em frente com o túmulo, apenas tem que fazer essa saudação ao profeta Muhammad e também suplicar por ele. E uma coisa que algumas pessoas também fazem, aqueles que, por exemplo, estão se dirigindo à cidade de Medina, ou estão indo ao Hajj, depois vão passar em Medina, tem algumas pessoas que dizem, entrega minhas saudações ao profeta Muhammad. Isso não é permitido. A saudação do profeta a gente faz durante as orações, por exemplo. Mesmo nós que estamos aqui, não fomos lá, no final das orações a gente faz uma oração para o profeta Muhammad. Essa saudação que a gente faz durante a oração chega ao profeta Muhammad. Então, é uma inovação dizer, não, pega as minhas saudações e entrega ao profeta porque você está indo para lá. Não tem, ou seja, não é permitido que o muçulmano faça isso. Depois que esteve em frente ao túmulo do profeta Muhammad, fez a saudação ao profeta Muhammad, suplicou para ele. Então, depois volta-se a um pouco para a direita para saudar o Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esteja satisfeito com ele, o primeiro sucessor do profeta Muhammad. Então, depois que termina ali na campa do profeta Muhammad, saudou, suplicou, então se dirige mais um pouco, ali saúda o seu companheiro, Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq é o primeiro sucessor do profeta Muhammad. Sucessor não como profeta, mas sim um líder dos muçulmanos. Então o profeta Muhammad morreu, não veio o sucessor como sendo um profeta, mas sim um líder dos muçulmanos. Então o primeiro desses líderes foi Abu Bakr as-Siddiq, ele que ficou ali depois da morte do profeta Muhammad. Então se dirige na campa do Abu Bakr as-Siddiq, o primeiro sucessor, e também dá a saudação. Dirige-se depois da Abu Bakr as-Siddiq, dirige-se anda mais um pouco à direita, saúda o Omar bin al-Khattab. Omar bin al-Khattab, esse já é o segundo sucessor, ou seja, depois de Abu Bakr as-Siddiq, veio Omar bin al-Khattab, é um dos seus também sucessores, como líder dos muçulmanos após a morte de Abu Bakr as-Siddiq. Então, o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção esteja sobre ele, foi o ser humano mais nobre que já pisou na terra e a melhor criatura de Allah. Entretanto, ele não tem poder para causar benefício ou prejuízo. Aquilo que falamos, o profeta Muhammad vai beneficiar a alguém, vai prejudicar, ou seja, eu vou ali pedir a ele para que atenda a minha necessidade ou ajude na minha aflição. Não, o profeta Muhammad não faz isso, porque é um ser humano que nasceu de pai e mãe, exceto pela vontade de Allah, ou seja, tudo que acontece é pela vontade de Allah. Por isso não é permitido rogar ou pedir auxílio a ele. Naquele lugar, no túmulo do profeta, não é permitido pedir auxílio, suplicar, pedir ao profeta Muhammad. Isso não é permitido. Toda súplica, o ato de adoração devem ser dirigidos exclusivamente a Allah, exclusivamente a Allah, sem nenhum parceiro. Visitar a mesquita de Cuba.
Também é um dos atos que pode acontecer para quem vai a Medina, quem vai visitar a cidade do profeta, então pode aproveitar e visitar a mesquita de Quba, a primeira mesquita construída no Islã, que é anterior à mesquita do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Então, nas aulas anteriores, a gente falou que teve uma primeira mesquita na terra, que é a mesquita sagrada de Meca. Essa é a primeira mesquita na terra, construída na terra, a primeira. Depois que o Islã veio, ou seja, quando a revelação veio ao profeta Muhammad, então a primeira mesquita que foi construída depois do Islã, depois que veio a religião do Islã, através da revelação que veio ao profeta Muhammad, através do anjo Gabriel, então a primeira mesquita foi essa de Quba, que foi construída dentro do Islã. Então, o muçulmano pode visitar essa mesquita hoje, comparando ali a distância entre a mesquita de Quba, caminhando pode levar, caminhando uma meia hora, 45 minutos, pode chegar até. Então, são lugares próximos hoje, mas anteriormente, antes ou naquela época eram lugares distantes. Até porque tudo, por exemplo, não era construído, não tinha nada. Então, esse aqui na mesquita de Quba é o primeiro lugar que ele chegou quando chegou a Medina. O profeta Muhammad veio de Meca. Quando chegou a Medina, o primeiro lugar onde ele ficou, e foi construída essa mesquita é aqui no Quba. Aí depois foi para o lugar onde se fez a mesquita dele hoje. É recomendável visitar esta mesquita para os que estiverem em Medina, pois o próprio profeta a visitava e dizia: quem se purificar em seu lar e vier rezar na mesquita de Quba, então sua recompensa será como se houvesse realizado a peregrinação menor. Então aqui também tem este hadith do profeta Muhammad. Ele diz: quem se purificar em casa, fez o wudu e tal, vou rezar na mesquita de Quba, se dirigir lá, então a recompensa é como se fizesse umra, ou é como se viajasse para fazer umra lá em Meca. Essa é a recompensa de quem visita essa mesquita de Quba. Então, tanto aquele que vai visitar, que vem dos outros países, fez Hajj, passou em Medina, pode visitar a mesquita de Quba, ou aqueles moradores de Medina também. Se estão ali, querem a recompensa, como se fizesse umra, podem sair de suas casas purificados e se dirigir naquela mesquita de Quba e ganhar essa recompensa. Este hadith encontra-se no livro de Ibn Majah.